Aqui, olá, olá, aqui Luciana Monterione para a nossa live diária da Semana das Terapias Integrativas. Vamos hoje continuar o nosso assunto das terapias integrativas que nós começamos ontem, que eu falei com vocês um pouco geral sobre as terapias integrativas, e hoje nós vamos falar um pouco mais. Gratidão por quem está entrando, das terapias integrativas. Bem, eu sou Luciana Monterione, sou terapeuta integrativa, já trabalho com terapias há muitos anos, faço as minhas formações há muitos anos. Oi, gratidão. Como eu falei para vocês ontem, né? A minha base de trabalho é a radiestesia, sempre foi. Desde pequena eu estudo radiestesia, desde pequena eu convivo com os cristais, com as pedras, com as plantas, com a natureza. Então eu tenho essa afinidade com essas maravilhas, né? Que são tão terapêuticas e tão curativas pra gente desde pequena. E para mim é uma alegria quando eu falo desses assuntos todos, né, que tratam do ser integral, de cuidar, de amparar, de acolher o ser integral, o nosso ser integral, o meu ser integral, o ser integral das pessoas, né, que cada um tem que aprender a acolher o seu ser integral, a se descobrir. E isso é através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento. E as terapias nos ajudam muito no autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que fui muito beneficiada com as terapias, nesse sentido de me descobrir as minhas sombras, descobrir o meu lado obscuro, descobrir as crenças que eu não fazia ideia que eram minhas, que eu tinha essas crenças, que eu tinha comprado de outras pessoas, que eu tinha herdado essas crenças, né? Os padrões comportamentais que a gente copia. Enfim, as terapias sempre fizeram, eu sempre procurei, né, desde sempre, as terapias que eram chamadas alternativas, né? E hoje são as terapias, depois passaram para terapias holísticas, né? Que o termo quer dizer também olhar e perceber o ser integralmente. E agora as terapias de uns tempos para cá, terapias integrativas, né? Eu já me chamo assim, terapeuta integrativa há mais de 10 anos, né? Que eu percebi que integrando todas as ferramentas terapêuticas, todos os procedimentos que a gente consegue, todas as técnicas que a gente tem à disposição, a gente integrando isso tudo faz com que o tratamento, com que o processo terapêutico do nosso cliente e o nosso processo terapêutico também, né? Porque os terapeutas também se cuidam e têm que se cuidar, né? E o nosso processo terapêutico, enfim, qualquer processo terapêutico dessa forma integrativa, associando, né, unindo todas as ferramentas que a gente tem para que aquela situação seja vista, olhada, tratada e curada da melhor forma, e tendo em vista que cada ser único e individual tem as suas afinidades terapêuticas. Então, às vezes uma técnica que vai muito bem para uma pessoa não nos dá resultado, não surte efeito igual para outra, né? Então nós temos sim que ter o quê? Muito conhecimento, muito preparo terapêutico, muita experiência terapêutica para saber associar as técnicas, né? Por exemplo, hoje eu vou falar aqui um pouco como é que eu, né, porque eu tô falando de mim aqui, como é que um terapeuta, eu na minha experiência, né, não posso falar dos outros,
Posso falar da minha experiência terapêutica. Como é que eu, enquanto terapeuta, trato de uma questão emocional, quando a pessoa me traz uma questão de vamos aqui achar autossabotagem, por exemplo. Como é que o que eu vou fazer com isso? Eu vou conversar com a pessoa, eu vou perceber, fazer aquelas perguntas que eu falei ontem, né? Vou perguntar como é que é a vida dela, como é que foi a infância, se tem alguma coisa, algum fato pontual, né, que seja relevante para essa autossabotagem ter começado, desde quando isso começou, né, desde quando a pessoa começou a se punir, a se culpar, a comprar culpas, né, que padrões comportamentais ela herdou da família, que crenças limitantes ela desenvolveu, ela criou ou ela absorveu, que fazem com que ela se autossabote. E aí eu vou procurar a técnica mais adequada, ou as técnicas mais adequadas, as ferramentas mais adequadas. Eu posso usar terapias quânticas, né, da linha quântica, por exemplo, barras de Access, processos verbais de Access, algumas, né, ferramentas do Access Consciousness, sim, liberam com muita rapidez. É um processo bem rápido, porque é quântico. Eu posso usar a terapia quântica tradicional, que eu já pratico, uso e já me cuidei com a terapia quântica há 20 anos atrás e há 15 anos que eu trabalho com a terapia quântica, né? Efetiva, muito efetiva. Quântica por quê? Porque é rápido, gente, é muito rápido. São ferramentas que nos dão resultados muito maravilhosos, tá? E que não necessariamente ressignificam nada. Simplesmente as coisas se dissolvem e a pessoa é liberada daquele tipo de crença, daquele padrão que ela tinha, né? Então, existe também a homeostase quântica, que é uma terapia quântica também da linha das terapias quânticas, e as mais tradicionais, que eu trabalho já a vida inteira, radiestesia e radiônica. Não existe nada mais quântico que radiestesia e que radiônica, no meu ponto de vista de estudiosa de tudo isso aí. Então, são terapias, né, que a gente pode fazer presencial ou à distância. Algumas delas podem ser feitas à distância, outras não, né? E que vão nos dar condições de fazer com que o processo terapêutico para o cliente seja um processo terapêutico mais efetivo, mais proveitoso e mais rápido também, né? Podemos usar também, num caso de autossabotagem, que eu estou dando o exemplo aqui, né, que eu trouxe, podemos usar as terapias mais a nível físico e emocional, como o Theta Healing, né, que trabalha maravilhosamente com crenças limitantes e padrões limitantes para desbloquear esse tipo de limitação das pessoas. Podemos trabalhar com EFT, que é a liberação emocional, tá? Uma técnica de liberação do emocional, né? O EFT, para quem não conhece, é uma técnica que a gente toca em alguns meridianos, né, do nosso corpo, com leves toques. A gente vai batendo e vai soltando, liberando todos os bloqueios emocionais, todos os bloqueios que a gente tem, as emoções que não estão deixando, até a gente entrar num processo terapêutico com uma outra técnica. Então o EFT eu utilizo bastante quando a pessoa não consegue liberar o emocional dela, né, e conseguir entrar num outro processo terapêutico. Então eu uso antes, às vezes, do Theta Healing, eu uso antes de algumas terapias quando eu preciso trabalhar o emocional da pessoa. E só o EFT já trata tudo isso.
Já é uma terapia maravilhosa. Quem usa o EFT, quem trabalha com EFT, a gente pode aplicar na gente. São pontinhos que a gente vai tocando, leves toques, né? Que a gente vai fazendo no nosso corpo, em vários locais, assim, do nosso corpo, né? Que a gente vai liberando toda essa tensão, essas crenças, padrões, bloqueios emocionais, né? Que nos prendem a coisas e não nos deixam ser o que a gente veio para ser, né? E não nos deixam viver uma relação afetiva bacana, seja entre familiares, seja entre parceiros, seja no trabalho, seja com as pessoas que a gente convive, seja com filhos, seja com parentes, enfim, em todos os ambientes da gente. Os bloqueios emocionais, esses padrões, essas crenças que nos limitam, né? Os padrões comportamentais arraigados, presos a essas crenças e padrões limitantes, fazem com que a gente não se desenvolva, que a gente não consiga libertar a nossa própria vida, nos libertar, sermos livres, né? Para caminhar e para viver e para fazer as nossas próprias escolhas. Então, tem essas várias técnicas. O Reiki é uma outra técnica também que acalma, que tranquiliza, que equilibra a pessoa. Então, o Reiki é um respirar, né? O Reiki serve para tudo, para físico, emocional, mental, psicológico, psíquico, enfim, espiritual, para tudo, tá? O Reiki é uma técnica fantástica e simples. Simples. Isso é o mais lindo, né? E aí a gente pode associar, né? Por exemplo, como eu falei, a gente pode associar o EFT, né? Com os florais para cuidar do emocional da pessoa. Então o tratamento floral geralmente dura ciclos, né, de 28 dias no mínimo, né? É uma terapia que te dá uma manutenção diária. Gratidão, que te dá uma manutenção diária. Então você vai fazendo seu tratamento diário, gotinha a gotinha, todos os dias, por no mínimo 28 dias. Então você vai tratando todas as suas questões assim. E o Reiki, quando você vai, né, receber o Reiki no consultório de um terapeuta, pode ser associado à terapia floral. É maravilhoso para tratar qualquer coisa, tá? Uma das coisas que eu associo. O que mais que eu associo? Os cristais podem ser associados à terapia floral, né? Tem alguns terapeutas que associam os cristais com o Reiki também, colocam os cristais, fazem uma terapia de cristal e ainda fazem uma sessão de Reiki, né? Eu já uso separado, porque assim, cristal é cristal, os cristais não precisam de outras terapias sozinhos, eles já fazem tudo o que muitas terapias fazem, né? Então, enfim, ou seja, os cristais, o tratamento com cristais engloba, né, uma grande quantidade de eficácia, eficiência terapêutica, é muito eficiente para tudo, para qualquer coisa, emocional, material, físico, equilíbrio energético, para questões de doença física, pro emocional, por exemplo, para autossabotagem, sim. Por que eu vou usar o cristal para autossabotagem? Para me dar o quê? Pô, um cristal azul, por exemplo, um cristal amarelo, para me dar foco, para me dar, sabe, força, firmeza, decisão, poder de decisão, para me ancorar, para me fazer brilhar, para eu seguir os meus objetivos. Então, também para me dar questões de materialidade, eu posso usar um jaspe vermelho, por exemplo, né, no chakra básico, enfim, para me dar o que? Firmeza, para me dar, botar os pés no chão, né, a pessoa que tem dificuldade. Então, enfim, várias das terapias. Então, o que a gente faz? Associa, eu no meu caso, eu faço um diagnóstico com a radiestesia primeiro para saber como é que a pessoa tá, né? Faço um mapeamento radiestésico através do meu método que eu desenvolvi, né?
de fazer diagnóstico com radiestesia. Depois eu faço o quê? Vejo através da radiestesia também, da conversa terapêutica, né? Da escuta terapêutica e da anamnese que a gente faz com o paciente. Eu também faço o quê? Vou detectar, vou pendular, vou diagnosticar os melhores tratamentos para aquela pessoa, os mais adequados, né? A radiestesia nos dá essa ferramenta, né? A radiestesia é uma ferramenta maravilhosa para diagnosticar qualquer coisa, em qualquer nível, né? Eu falo sempre e vou continuar falando porque eu amo radiestesia sempre, né? Então, a gente faz o quê? Faz o diagnóstico da pessoa, o que ela precisa ser tratada e quais os tratamentos mais adequados através do mapeamento da radiestesia também. E assim eu vou associando as técnicas. Em uma sessão eu posso fazer um tipo usar um tipo de ferramenta ou mais de usar as técnicas, posso usar as terapias quânticas em um determinado momento da sessão e num outro determinado momento da sessão fazer uma terapia com cristais, fazer os processos verbais quânticos num determinado momento e depois fazer um reiki, terminar minha sessão com reiki. Eu posso também fazer uma sessão de EFT, né, para liberar a pessoa, o emocional da pessoa. E como eu falei, dar uma prescrição dos cristais para ela usar na casa dela, para ela ir se tratando, para ela ter responsabilidade no tratamento dela também, não deixar na mão do terapeuta, porque é muito importante que o cliente tenha responsabilidade no tratamento dele. Se a gente deixar tudo na mão do terapeuta, a gente só vai se cuidar, ter a oportunidade de se cuidar quando a gente vai lá no consultório, naquele momento, que já é ótimo, já é maravilhoso. Mas eu, por exemplo, dou sempre alguma coisa pro paciente, pro cliente fazer em casa, para ajudar no processo dele, porque ele tem que ter esse interesse. Então ele vai tomar o floral dele, ele vai fazer uma terapia com cristais em casa, ele vai fazer um tratamento que eu julgue necessário, alguns processos quânticos e verbais que eu, né, posso associar para ele fazer na casa dele, para ajudar ele, se ajudar, ele ser responsável pelo tratamento dele. Porque sim, o terapeuta tem que dar a responsabilidade ao cliente. Muitas vezes o processo terapêutico fica só nas mãos do terapeuta, né, na responsabilidade do terapeuta. E não. Se o cliente não se responsabilizar pelo processo dele, o processo vai ser mais demorado, né? Então, essa associação aí toda faz com que o comprometimento do terapeuta, o comprometimento do cliente no processo, faz com que o processo seja mais rápido, seja um processo mais efetivo, um processo em que ele comece a prosperar, a ser mais abundante, a se libertar, a ser mais feliz, né, na vida dele e com ele, né? Então esse é, no meu ponto de vista, o papel do terapeuta integrativo e das terapias integrativas, né? Então tem muita coisa ainda pra gente falar. Hoje eu quis falar mais do emocional, né? E eu espero que esteja sendo contribuição essas lives que eu tô fazendo aqui para vocês, para quem é terapeuta, para quem não é terapeuta, para você que não é, conhecer mais sobre as terapias, né? Do que a gente fala, como é que a gente trabalha, né? Com as terapias integrativas. Alguns dias desses aqui, hoje eu mostrei um pouquinho de como, né? Alguns pontos do EFT que a gente pode trabalhar, tá? E eu vou mostrar para vocês no decorrer da semana, que nós vamos até sábado nas lives. Se quiser chamar os seus amigos, se quiser falar para os seus contatos, tá? Pode chamar, pode repostar os posts das chamadas das semanas das terapias integrativas, pode mandar os meus vídeos se quiser, fiquem super à vontade, é muita gratidão se vocês fizerem isso também, né? Eu tô aqui para falar com vocês, para dar essas informações, para entregar esse conteúdo aqui, para dar informação mesmo, né, para vocês. Para quem realmente não tem essas informações, não entende muito bem o que eu faço e o que os terapeutas integrativos fazem, o que as terapias holísticas, o que as terapias alternativas, o que as terapias integrativas fazem, né? Como elas atuam
né? E quão transformadoras elas são. São na minha vida, foram na minha vida, e por isso que eu comecei nesse caminho, gente. Já tô há 15 anos trabalhando como terapeuta, só como terapeuta. E de estudar e de me formar, eu comecei a me formar nas terapias 10 anos antes, então são 25 anos já que eu tô nesse meio aí, né? Então, assim, maravilhoso estar aqui, gratidão por me ouvirem, gratidão por me acompanharem, e se quiserem, lá na minha página, Luciana Monteleone, terapeuta integrativa, aqui no Facebook, Luciana Monteleone, terapeuta, lá no Instagram. Eu vou falar toda semana, oi, 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 eu vou falar a semana toda sobre as terapias integrativas, tá? Então hoje a gente falou do emocional, falamos de várias técnicas, e eu sou muito grata a você que esteve aqui comigo até agora, ontem e hoje. Gratidão, e amanhã tem mais às 18 horas. Ótima noite para vocês.